Como vai? Tudo bem? Amigo aluno, hoje iremos iniciar nossos trabalhos na disciplina de Relações Trabalhistas do curso de Técnico em Recursos Humanos do Governo do Estado de Pernambuco. Competência essa cujo tema são as preocupações existentes nas relações de trabalho, na esfera trabalhista, os princípios de direito, as convenções e os acordos coletivos. Amigo aluno, esta competência é de fundamental importância para os seus estudos, pois ela retrata todas as regras principais contidas nas leis do trabalho no Brasil, através de dois grandes conjuntos de leis. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e segundo, a Constituição Federal do Brasil, que é a lei suprema e que tem nela, nos artigos 7º, 8º, um conjunto de leis sociais falando sobre a maneira de proteger, dar direitos e garantias ao trabalhador. Mas vamos lá, vamos iniciar nossos estudos. Então vejam bem, este é o capítulo mais importante e que tem muitas informações. Na apostila ele é longo, mas aproveite para depois utilizá-los, porque existem muitas informações que servirão para toda a sua vida trabalhista, sua vida profissional. Vamos iniciar com as fontes do direito. O que é fonte do direito? É onde nasce o direito, da onde emana o manancial, o seu ponto de existência. E existem duas. Quais são? As fontes materiais, que é o local, que são os fenômenos que existem na sociedade, como os conflitos entre as pessoas, que surgem as condições para criar uma norma. Por exemplo, a falta da entrega da carteira ao trabalhador depois que é assinada pelo patrão, cria-se um problema depois de 48 horas que o trabalhador pode precisar para outras situações e que ele poderá exigir do empregador que ele devolva. Então, existem regras na CLT que diz que após 48 horas, o empregador, se não devolver a carteira de trabalho, vai levar uma multa. Então, impõe uma condição. Depois temos as fontes formais. Fontes formais são onde nós encontramos o direito. A lei, nas leis, principalmente naquelas duas regras, como a CLT e a Constituição Federal, na jurisprudência, que são decisões dos tribunais, principalmente das varas do trabalho, na doutrina, que são os estudos provindos dos grandes professores, e nos costumes, que são hábitos tradicionais respeitados nas sociedades e aceitos por todos, como de boa fé. Ora, mas vamos aos pontos principais. Princípios. Senhores, estudem bem princípios. Se estudarem princípios, vão saber tudo sobre direito do trabalho. Princípio é uma norma geral, abrangente, genérica, que serve de norte para a criação de leis específicas. E vamos ver os principais princípios trabalhistas. Ora, princípio da proteção do trabalhador. É aquele princípio que diz que o trabalhador, por estar numa situação hipossuficiente ao empregador, ele deve ter toda a supremacia de direitos, principalmente em confronto com o trabalhador, e isso especialmente é relevante nas discussões na Justiça do Trabalho. Segundo ponto, segundo princípio, melhor dizendo, princípio da aplicação da norma mais favorável. No contrato de trabalho feito entre empregado e empregador, deve vigorar as normas mais favoráveis para o trabalhador. Exemplo, se você contrata uma pessoa para o comércio, não cabe ao empregador colocar uma norma que coloca um salário abaixo do salário comercial. A lei prevê que para o emprego formal no comércio é o salário maior, qual seja o salário comercial. Então, as normas favoráveis, elas prevalecem sobre outras. Terceiro princípio, a condição mais benéfica, ou seja, havendo diversas situações existentes, deve prevalecer para o trabalhador a condição mais benéfica ao seu contrato de trabalho. Princípio da imperatividade das normas trabalhistas, ou seja, no contrato entre empregador e empregado, trabalhador e contratante, não são as normas previstas entre a vontade das partes que deve prevalecer, mas sim aquilo que está previsto na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho. São normas protetivas que dão direitos e garantias ao trabalhador. Elas prevalecem sobre as normas entre as partes, as vontades das partes. Se eu quiser contratar alguém por R$500, não posso. No Brasil só é aceito contrato acima de um salário mínimo.
Quinto princípio muito importante, o intúbio promísero, ou seja, havendo confronto entre empregado e empregador e havendo dúvida, principalmente para o juiz, numa discussão de um problema na vara de trabalho, na dúvida o juiz deverá dar valor às condições propostas e às situações demonstradas, os fatos alegados pelo trabalhador. Por quê? Porque ele não tem os documentos, ele não tem as condições, ele é hipossuficiente nessa relação de trabalho. Então, havendo dúvida, a gente diz que é indúbio pró-operário. Outro princípio de suma importância é o princípio da irrenunciabilidade de direitos. Ou seja, o trabalhador não pode renunciar aos seus direitos. São direitos, são garantias fundamentais do homem, são seus alimentos. O direito do trabalho, depois de conquistado, não pode ser repassado, vendido ou esquecido. Ele tem que estar sempre à mesa no contrato de trabalho. Depois, o princípio da continuidade da relação de emprego. No Brasil, não se faz um contrato por tempo determinado. Essa é uma espécie e essa é menor. A regra geral é que todo contrato seja por tempo indeterminado e você entre no serviço, nos quadros da organização, como um funcionário permanente. Existem alguns casos que serão estudados e contém na apostila, que são contratos por tempo determinado, período de experiência, assim como outros. Mas esses são exceções. Princípio da intangibilidade salarial. Significa que o salário é o alimento, é o fundamental para a subsistência da família. Por isso, o empregador não pode reter, prender, segurar ou penhorar. O salário é fundamental para a sobrevivência de todos, certo? Princípio da irredutibilidade salarial. Significa que depois que você recebe aumentos salariais, você não pode retroagir dentro da mesma empresa. Você não pode diminuir seu salário. O salário deve permanecer com aquele valor aquisitivo e pode até aumentar, mas nunca retroceder. Agora vamos falar de conceitos fundamentais. O conceito de empregado e o conceito de empregador. Empregado é toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual, ou seja, habitual, assalariada, ou seja, através de um salário, certo? E que recebe ordens de um empregador, porque ele contém a direção e a determinação dos objetivos empresariais. E empregador? Empregador, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva, que assumindo os riscos de toda atividade econômica, contrata e assalaria as pessoas, os quais serão os seus empregados e devem obediência a este empregador. Relação de emprego. Existe uma diferença agora em relação de emprego e relação de trabalho. Relação de trabalho é todo contrato feito por uma pessoa física ou jurídica para outra pessoa física ou jurídica por tempo determinado ou indeterminado para uma prestação de determinado serviço. Já a relação de emprego, não. É um contrato feito por uma pessoa física, certo? Que não pode ser substituída por outra, por tempo indeterminado, através de uma contraprestação, certo? Para um empregador, que é pessoa física ou jurídica. Então, existem características que diferenciam a relação de emprego da relação de trabalho. A relação de emprego está inserida dentro da relação de trabalho, que é muito maior, certo? A importância do nosso estudo está justamente nas relações de emprego. A consolidação da lei de trabalho, no artigo 2º, artigo 3º, em diante, fala dos conceitos de empregado e empregador e dá essa definição, essa diferença de relação de trabalho e relação de emprego. Leiam a consolidação das leis de trabalho, a CLT. Vamos lá. O conceito de contrato individual de trabalho. O contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso feito por o empregador ao empregado, formando a relação de emprego, certo? Senhores, diante disso aí, vamos estudar agora os princípios gerais do direito coletivo. São de suma importância. Aqueles que determinam os acordos, as convenções, as negociações coletivas. O primeiro princípio é o da liberdade sindical, certo? A liberdade sindical é aquela na qual todo e qualquer cidadão, trabalhador, pode entrar ou sair de qualquer associação, certo? Sendo assim, ele pode fazer ou não parte de uma associação, fica à sua vontade. Porém, existe o princípio
da obrigatoriedade da contribuição sindical e da obediência às normas sindicais. Por quê? Você pode não fazer parte, você não ser associado, mas você deve pagar, é retirado do seu salário, é pago pelo empregador, certo? É descontado do seu salário, mas é obrigado a sua participação ao sindicato, pois eles existem para a sua proteção, certo? Ao mesmo tempo, as sentenças, existe o princípio de que os sindicatos, eles representam determinada classe de profissionais, e essa é a ideia. Por isso que deve ser mantida a contribuição sindical, no melhor interesse. Pronto, diante disso, vamos terminar nosso estudo nesse capítulo através do conceito de federação, que são entidades sindicais que dentro de um território estadual, de um estado, ele ocupam 5 ou mais sindicatos da mesma classe. Sabemos que os sindicatos são as associações de trabalhadores de determinada classe operária que, dentro de um município, os representam. Existem também as confederações. As confederações são entidades de segundo grau que representam as federações, no mínimo 3 federações dentro do Estado brasileiro, tá certo? A greve. Ora, a greve é um elemento importante. Nesse estudo agora, a greve significa a paralisação das atividades pelos trabalhadores, propondo melhorias nas condições de trabalho. Diante disso, surgem os problemas e os conflitos entre os trabalhadores e os empregados. E aí são representados por sindicatos dos trabalhadores e sindicatos patronais, sindicatos dos empregadores, da ordem econômica. Ora, existem 2 tipos de negociação. A autocomposição, que é só feita entre as partes, entre sindicatos dos empregados e dos empregadores, e tentam entre si entrar em acordos que formam as negociações trabalhistas, os acordos e convenções do trabalho que deverão ser respeitados por todos. Ora, existe um período de tempo no direito brasileiro, em média 2 anos, mas pode ainda vigorar se essas condições se tornarem mais favoráveis para o trabalhador, certo? Existem as heterocomposições, são aquelas em que, não havendo acordo entre as partes, uma terceira pessoa irá dar a decisão final sobre o conflito. Existem 2 modelos. A arbitragem, que é o árbitro, uma pessoa escolhida entre as partes, pelas partes, aliás, que tem total habilitação, conhecimento e vai definir qual é as melhores condições para um acordo e todas as partes deverão respeitar. E a última é a jurisdição, que é a situação em que o Estado, na condição do juiz da Justiça do Trabalho, irão fazer, através de sua sentença, a decisão dos acordos coletivos. E assim impõe o chamado dissídio coletivo, tá certo? São decisões de acordos e convenções coletivas dadas pela Justiça, pelos tribunais da vara do trabalho. Pois bem, aqui temos todos os assuntos da nossa segunda competência. Estudem, que são normas muito importantes para a sua vida profissional. Muito obrigado, até a próxima competência.